Eu, Campelo, advogado, e hoje um tema importante para a gente tratar, doutor Nazeu, nesse nosso quadro aqui, que é sobre o financiamento, os financiamentos de veículo, financiamento habitacional. Houve uma recente decisão aí do Conselho Monetário Nacional, e quem vai passar os detalhes sobre essa situação é o doutor Nazeu Campelo. Doutor Nazeu, a pandemia trouxe vários viés aí, inclusive uma crise generalizada no sistema financeiro, e ocasiona isso de muitas pessoas passarem por dificuldades. Com relação ao financiamento de veículos e financiamento habitacional, como a pessoa que está em dificuldade para pagar as contas deve fazer, doutor Nazeu? Primeiramente, Ednardo, eu quero saudar você e através de ti eu quero saudar toda a sua nobre audiência, seja na TV AD, Mossoró, Rádio Libertadora e redes sociais. Que Deus abençoe a todos. Realmente, Ednardo, é mais uma boa notícia. Nós vivemos, além da crise sanitária, crise de saúde, nós estamos vivendo também, consequentemente, uma crise econômica, dificuldades de pagamento, de cumprir suas obrigações. O cidadão de bem que nos assiste, Ednardo, ele tem prazer de chegar naquela data, de ter o dinheiro para honrar as suas obrigações. O cidadão de bem, ele tem essa alegria de chegar no começo do mês, no dia do vencimento e ter essa alegria. Mas, infelizmente, Ednardo, o desemprego, afirma-se que 500 mil postos de trabalho foram fechados. O desemprego é algo que está batendo na porta de muitos trabalhadores e, consequentemente, isso geraria um impacto, está gerando um impacto financeiro tanto no comércio e também no sistema financeiro, na questão dos bancárias, na questão dos bancos propriamente dito. Tendo em vista, Ednardo, que seriam, na verdade, 1,3 trilhão de negócios em reais que seriam impactados, o governo federal, e você citou um órgão muito importante, que é o Conselho Monetário Nacional, se reuniram e emitiram a resolução, a resolução 4782, de 16 de março, visando, na verdade, a facilitar as renegociações de dívidas, seja tornando, na verdade, flexibilizando as regras e possibilitando os bancos manusear com mais facilidade os seus recursos, alocando, na verdade, oportunizando ao cidadão de bem a sua renegociação. De início, a proposta foi 60 dias, ou seja, 2 parcelas seriam, no caso, facilitadas para renegociação. Mas nós vimos em bancos públicos, por exemplo, como Caixa Econômica, Ednardo, até 90 dias de renegociação das parcelas. Isso tudo visou, sem dúvida, e trouxe um alento ao cidadão de bem e também ao empresariado que tem, no caso, financiamentos a facilitar. Você falou muito bem, contratos habitacionais e também foi impactado os contratos de veículos. Isso tudo para tentar impedir uma inadimplência generalizada. Ninguém tem interesse na inadimplência. A gente pode citar aqui o veículo que foi ali penhorado pelo banco, por falta de pagamento, vai precisar de quê? De um pátio, vai ter despesa para a empresa. Lá na frente a financeira vai ter que leiloar esse bem. Então isso tudo gera no caso, custas, que é melhor oportunizar uma renegociação para o consumidor do que e permiti-lo saldar suas dívidas futuramente e do que ter despesas com leilões judiciais. Sem dúvida, doutor Nazeu. Eu estava vendo aqui, o brasileiro, geralmente o brasileiro ele não tem uma reserva, né? Uma boa parte da nossa população, uma reserva, que eu falo, uma reserva financeira para momentos de crise como esse que nós estamos passando. E isso gera a situação em que, quando vem a crise, as contas elas passam a ficar devedoras, e aí ele não tem como honrar. A negociação, com certeza, é a primeira opção e uma excelente opção
que os bancos, inclusive, estão concedendo para o pessoal sair dessa crise. Por exemplo, a suspensão de 60 dias foi uma delas, que o senhor falou aí. Alguns bancos foram automáticos, né? Para os bancos que não são automáticos, que fazem essa suspensão de dívida automaticamente, como deve ser essa relação entre o cliente e o banco para essa dívida ser renegociada? Essa sua ressalva foi muito importante. A Caixa Econômica é um banco público, robusto, então ele com muita propriedade, ele fez esse procedimento automaticamente, suspensão, sobretudo a questão da habitacional. Mas a grande maioria das financeiras tinha canais, tinha links nos sites oficiais dessas financeiras para que o consumidor, Ednardo, entrasse em contato com os agentes dessas empresas e pudessem renegociar as suas dívidas. Cada banco, Ednardo, tem a sua política própria, mas a grande maioria exigia que estivesse em situação de adimplência. Você quer renegociar a parcela de maio e junho? Pague a de abril primeiro. Esteja adimplente, que nós jogaremos as demais parcelas para o final do contrato. A grande maioria foi nessa linha de pensamento, Ednardo. Tem que estar adimplente. Então, aquela pessoa, ou que nos assiste agora, que nos tem o prazer de nos ouvir, que estava, por exemplo, Ednardo, devendo 2 parcelas já, 3 parcelas já, então essa pessoa, Ednardo, não poderia ser contemplada. A maioria das financeiras exigia que a pessoa estivesse com a saúde financeira daquele contrato para que pudesse pleitear uma renegociação. Então, esse foi o grande requisito que a maioria das empresas, as financeiras, exigiam do consumidor. Agora, doutor Nazeu, nesse momento aí há muitas quadrilhas, estelionatários que se aproveitam da boa-fé das pessoas para exatamente usar de fraudes. Então, eles enviam boletos indevidos com descontos surpreendentes para o pessoal quitar parcelas, quitar financiamentos, e muita gente, muitas vezes, surpreendido com essa técnica e às vezes cai nessa fraude, né? Nessa técnica fraudulenta, e cai nessa fraude, tendo inclusive muitos prejuízos financeiros. Na sua avaliação, como o consumidor, o cliente, ele pode identificar uma possível fraude como essa? Ednardo, infelizmente, nós somos passíveis de ser vítimas desse tipo de quadrilha especializada. A grande, no caso, maneira de você visualizar é as propostas ou os canais que eles têm utilizado. Como eu falei agora há pouco, Ednardo, a grande maioria é o consumidor que toma a iniciativa. A financeira coloca à disposição os links, seja telefone, seja algum local específico do site para ingressar. Então, se você que está nos assistindo receber uma ligação se dizendo de uma financeira, então você tem que checar as informações, pegar primeiramente o nome daquele agente, ligar para outros canais, confirmar se aquele agente, se aquela pessoa, se possível, peça a matrícula dele, o CPF dele, para confirmar. Olha, meu querido, eu quero confirmar com você com as suas informações, eu quero checar as suas credenciais. Eu tenho que checar as suas credenciais. Muitas vezes, Ednar, a gente vê, nós percebemos, Ednar, até ligações via WhatsApp. Eu acredito que uma empresa séria, uma financeira séria, não iria se comprometer em utilizar o WhatsApp. Normalmente é via e-mails, ou mesmo ligando diretamente para o consumidor. Então isso assusta, já coloca o consumidor no sinal amarelo, talvez até um vermelho. Pedir depósito em conta corrente ou conta poupança, de maneira nenhuma. Tem que ser um boleto e tem que checar a origem desse boleto. Normalmente no próprio boleto diz o CNPJ, diz as referências de quem vai receber realmente
aquele boleto, aquele pagamento. Então, são situações que devem, sem dúvida, o caso o consumidor, o cidadão de bem que nos assiste, a observar. Sem dúvida nenhuma, dona Zil. É muito importante essas dicas, principalmente quando você pede as credenciais da pessoa. Se for um estelionatário, ele vai já, com certeza, se negar e aí você já descobre a fraude. São dicas importantes que o Dona Zil está passando aqui para o nosso público, para você que está em casa, de como identificar e evitar uma possível fraude com relação a financiamentos de imóveis e de carros, nesse período aí em que muita gente está se aproveitando das situações. Daqui a pouco a gente volta a falar, doutor Nazeu, na questão do trâmite judicial, né? Quando não há o acordo, como proceder. Eu estou entrevistando o Dr. Nazeu e nós estamos falando sobre financiamento habitacional e de veículos, como você pode ter as opções de poder renegociar suas dívidas nesse momento de crise. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí. O programa AD News volta já.